os alunos para entrar. Foram mais de 20 alunos inscritos no curso. E então eu vou aguardando aos poucos para ir admitindo quem for chegando. Tá? Mas já agradeço desde já pela presença de todos. Essa é a primeira aula da primeira oficina do projeto Pensando Oscarmente e Oficinas de Gestão Cultural. Esse projeto é um projeto realizado com recursos do FAC, do Fundo de Apoio à Cultura. Ele está promovendo uma exposição em homenagem ao artista plástico Paulo Otey de Cavalcante, que fez uma coleção de telas chamadas Pensando Oscarmente, em homenagem a Oscar Niemeyer. Esse projeto era para acontecer em abril, no aniversário de Brasília, no Museu do Catetinho. Devido à pandemia, ele ficou suspenso. E agora nós pedimos só fazer ele de forma virtual. Nós queremos uma maquete virtual do Catetinho, onde a exposição, Pensando Oscarmente, está sendo feita no térreo da maquete. Está muito bonita a exposição. Quem quiser conhecer e visitar, pode entrar no site agendaculturalbrasilia.art.br/Brasília 60 Catetinho. agendaculturalbrasilia.art.br, lá vai ter todos os eventos, né? Mas você pode colocar /Brasília 60 Catetinho, que vai direto. Tá bom? Eu vou admitir, estou admitindo aos poucos as pessoas que estão entrando aqui. Então, essa oficina é a primeira oficina que eu estava falando, das 5 oficinas que vão ser oferecidas para Azul. A gente... Tem alguém com o microfone ligado, desculpe. Que aí dá interferência aqui para mim. Vamos lá. Janete, eu acho que é o seu microfone que está ligado. Já desliguei agora. Essa oficina é a primeira das 5 oficinas, tá, do projeto. É a oficina de elaboração de projetos culturais. Nós vamos ter ainda, depois dessa oficina, a oficina de produção de pequenos e grandes projetos com a Luana Fonteles. Luana Fonteles é mestra da Escola Aberta do Brasil, mestrado no FGV, tem larga experiência em projetos culturais há muitos anos. Vamos ter depois a oficina de assessoria de imprensa e comunicação com a Bárbara de Alencar. Bárbara é uma grande jornalista, assessora de imprensa, já trabalhou com comunicação do GDF. É ela que está fazendo esse grande trabalho de colocar o projeto em todos os veículos, já saiu no G1, já saiu, já tivemos entrevista hoje para a CBN, Rádio Cultura, ou seja, uma grande jornalista, já trabalha no meio cultural há muitos anos, inclusive comigo também. E depois nós vamos ter a oficina de acessibilidade cultural com a Bárbara Barbosa, é outra Bárbara. A Bárbara foi diretora de acessibilidade na Secretaria de Cultura, eu também trabalhei na Secretaria de Cultura junto com ela. Eu trabalhava no FAC, ela trabalhava na Subsecretaria de Diversidade Cultural, na parte de acessibilidade. E, por último, nós vamos ter a oficina de prestação de contas de projetos culturais, comigo também, né? Eu sou responsável eu criei o primeiro manual de prestação de contas do FAC, sou parecerista de cultura, sou gestor cultural, então, com um pouco da experiência que eu tive, vou tentar compartilhar com vocês. Nessa primeira oficina, a gente vai falar de elaboração criativa, tá? Nós vamos falar, vou apresentar uma ferramenta muito simples, muito didática, que talvez todos conheçam, tá? Mas nós vamos usá-la de forma bem didática. Eu gosto de chamar de oficina, porque eu gosto de, enquanto a gente vai fazendo as aulas, a gente já ir treinando, né? Então, nós vamos ter essa oficina hoje, amanhã e quarta, sempre de 7 às 8h20. Hoje, depois que a gente terminar a oficina, eu já gostaria que, se vocês quisessem, já começassem mesmo a tentar elaborar um projeto com base no que a gente já falou, né? Hoje nós vamos passar por todas as etapas bem rapidamente. Amanhã eu vou tentar passar de uma forma mais calma em cada etapa. E na quarta-feira eu vou falar sobre os principais diferenciais nos projetos culturais, os principais erros nos projetos culturais, falar um pouco sobre acessibilidade, falar brevemente sobre também a importância da divulgação do projeto, né? E falar de alguns diferenciais que podem fazer diferença em qualquer projeto cultural. Tá? Tem gente que já quer entrar aqui, só um minutinho. Ok. Então, pessoal, vou começar oficialmente a apresentação. Luana está novamente dizendo que eu não posso compartilhar a tela. Só um minutinho, pessoal. Voltou aqui já. Acho que vocês estão vendo aí a tela da, né, Disposição Pensando Oscarmente, Oficina de Gestão Cultural. Esse projeto também é homenagem aos 60 anos de Brasília. E também um projeto que foi escrito para o edital de ocupação de espaços, no caso, ocupação Catetinho. Então, como eu falei, era para ele ter acontecido no Catetinho, em abril, e a gente está fazendo ele online agora. Tá? Bom, vamos lá. Quando a gente fala em projetos culturais, iniciando oficialmente agora, né, a oficina, a gente fala em projetos culturais, é muito importante a gente saber
para onde que a gente vai escrever esse projeto, né? Quais são as principais formas de captação para projetos culturais, né? Quando a gente fala em projeto cultural, a gente lembra muito do FAC, da Lei Rouanet, mas não sabe que nós temos vários outros meios de poder estar captando para projetos também. Claro que o FAC, Lei Rouanet, a LIC, que é a Lei Incentivo à Cultura DF, são os mais importantes, né? Mas então, falando, primeira diferença, né, entre fomento e incentivo, né? O FAC é um fomento, ele é fomentado pelo governo, com recursos do governo, recursos a fundo perdido, né? Assim como o FAC tem outros fundos estaduais de cultura, e quando o projeto ele é fomentado integralmente pelo governo, ele é tido como fomento com recursos do governo, né? Ele é fomentado pelo governo. Incentivo é quando ele é patrocinado por empresas privadas ou empresas de economia mista, né, por meio de incentivo fiscal, onde a empresa vai patrocinar seu projeto, mas ela vai ter incentivo, vai ter isenção fiscal, né? Nesse patamar se enquadram a Lei Rouanet, a Lei de Incentivo à Cultura do DF, que é a LIC, que foi criada em 2013, regulamentada em 2014, passou a receber projetos em 2015, então ela é muito nova, é muito recente, tá? Então tem muita gente que ainda não conhece, não sabe como escrever projeto para a LIC, a gente vai falar um pouco disso aqui também. Na verdade, tudo que eu vou falar aqui vai servir para esse projeto em qualquer área, tá? Independente de FAC, de LIC, ou do que quer que seja. Vou deixar... Gente, a Luana está cuidando como moderadora, estão chegando algumas mensagens, mas eu pedi para a Luana, na medida do possível, assim que eu for encerrando um slide, eu vou dar um tempinho para responder as perguntas, tá? Então, vamos lá. Estamos no primeiro slide do projeto, falando de fomento. Calma, Arthur. Está entrando o áudio para alguém. Alguém está com o áudio aberto. Acho que é o André Nogueira, só um minuto. Bom, vamos lá. Então, né, falando de fomento e incentivo, falar agora de editais culturais, né, além de editais do FAC, da LIC, da Lei Rouanet, que agora é a Lei de Incentivo, nós estamos tendo atualmente muitas e muitas empresas que estão fazendo editais próprios para poder patrocinar projetos culturais. Na grande maioria das vezes, esses editais, as empresas pedem que o projeto já esteja cadastrado numa lei de incentivo, como a Lei Rouanet ou a LIC aqui de Brasília, mas muitas vezes não. Tem editais de empresas que as empresas fazem para patrocínio direto. No caso do BRB aqui de Brasília, eles fazem um edital em que o próprio BRB, apesar de o BRB estar cadastrado na Lei de Incentivo à Cultura, eles fazem edital de patrocínio direto, e assim como o BRB tem outras empresas que também fazem editais culturais. Esses editais vocês podem colocar na internet para buscar editais culturais, colocar lembrete no Google, editais culturais. Sempre que aparecer alguma coisa você vai receber. Tem páginas no Facebook também, editais de cultura, editais culturais. É bom que vocês entrem nessas páginas, porque estão sempre postando sobre os editais, né? E é importante porque tem muitas oportunidades. Atualmente tem diversos editais abertos, né? Então, tá. Falando sobre captação direta. Até alguns anos atrás, né, antes do FAC ser o que ele é hoje, o FAC hoje conta com 0,3% do orçamento líquido do DF, isso dá em torno de 40, 50 milhões por ano, mesmo sendo só 0,3%, né? E antes a LIC foi criada agora em 2013, a Lei Rouanet já existe há mais de 20 anos, mas durante muito tempo ela foi praticamente inacessível para as pessoas físicas comuns, até porque pessoas físicas não podem entrar na Lei Rouanet, tem que ser ou através de associação, ou através de empresa, né? Institutos, pessoas físicas não podem acessar. Então, durante muito tempo, as pessoas faziam projetos menores, claro, mas por meio de captação direta. Como é que era essa captação direta? As empresas, elas iam nas empresas, batiam na porta das empresas e falavam, olha, eu tenho esse projeto aqui, vai acontecer isso, aonde vai acontecer, quando vai acontecer, eu queria que sua empresa entrasse com uma cota de patrocínio e a gente vai dar isso como contrapartida, a gente tem interesse em ter vocês como patrocinadores. Nós vamos falar um pouquinho também nessa oficina na quarta-feira sobre contrapartidas para o público, para empresas, é uma coisa muito importante também, né? Então, captação direta. Ainda hoje é possível conseguir captação direta. A Ambev, eu sei que faz captação, faz patrocínio de alguns projetos por meio de captação direta. Projetos aqui do Grupo Influenza de Brasília, a Festa Natalina, algumas festas que eles promoveram, a Ambev entrava com bebida e entrava com patrocínio direto. Mas é bem mais difícil. Nesse caso, você tem que normalmente, claro, preparar uma apresentação do projeto, uma apresentação bem simples, né? Não é um projeto escrito em si, e colocar quanto você precisa, para que você precisa e o que você vai dar em troca para a empresa, né? Normalmente eles querem a divulgação da marca deles
você tem que apresentar um planejamento de mídia, né, um plano de comunicação. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso também na aula de quarta-feira, eu acho, mas a Bárbara de Alencar, que está aqui com a gente na sala, que é a nossa assessora de imprensa, vai dar a oficina de assessoria de imprensa e comunicação, sabe tudo sobre isso, vai falar de forma bem aprofundada, sobre planejamento de mídia, plano de comunicação, assessoria de imprensa, divulgação em redes sociais, ela vai falar sobre tudo isso. E campanhas colaborativas. Né? As campanhas colaborativas, acho que quase todo mundo conhece, ou todo mundo conhece, são as famosas crowdfundings, né? Os fundos colaborativos ou as vaquinhas virtuais. Também pode chamar de vaquinha virtual, como o pessoal conhece normalmente. Né? Os crowdfundings funcionam muito bem. Eu já fiz vários projetos de crowdfundings, normalmente com valores menores. Eu fiz para a gravação do CD do cantor Geraldo Carvalho. Nós conseguimos 20 mil em menos de 2 meses. Fiz outros também, né, crowdfundings que funcionaram e funcionam muito bem. Para isso, você pode escrever, por exemplo, um Catarse, que é o maior site de crowdfunding do mundo, foi o primeiro e maior. O Catarse é um site de Portugal, mas ele tem feito em português brasileiro também, então qualquer pessoa pode escrever projeto lá. Ele pede que você, obrigatoriamente, diga para que você vai gastar o dinheiro, para que você precisa, e obrigatoriamente te pede contrapartidas para valores que as pessoas forem dar, a partir de 10, 20, 30, cada valor tem uma contrapartida. Né? Além do Catarse, que é site português, no Brasil nós temos um site grande que chama Benfeitoria. O Benfeitoria ele é um crowdfunding que, dependendo do projeto, ainda não vamos para lá, não. Dependendo do projeto, eles dão até uma assessoria para você formatar o seu projeto. Como é um site de benfeitoria, ele acha que, se ele entender que são ações benéficas para a sociedade, ações sociais, além de culturais, eles podem, inclusive, assessorar na sua campanha gratuitamente. Mas todos eles cobram uma pequena taxa, que varia de 2% a 5%, né? Eles pedem uma colaboração normalmente também, mas não é obrigatória o projeto colaborar com um aplicativo, né? Com Catarse, com benfeitoria, com Vaquinha. Temos o Vaquinha, que é o mais simples. O Vaquinha é um site nacional também, é um crowdfunding nacional, que nesse não é obrigatório você colocar contrapartidas. Você fala que precisa de tanto para fazer tal coisa. Você não tem que dizer como você vai gastar esse dinheiro. Eu preciso de 10 mil para fazer uma viagem, para fazer um curso. Ou eu preciso de tanto para gravar um CD, tanto para fazer um show. E aí você vai compartilhar com sua rede de amigos. Você vai pedir sempre que sua rede de amigos compartilhem com outras pessoas. É assim que funcionam as redes colaborativas, os crowdfundings, né, as vaquinhas virtuais. Você tem que ter uma primeira rede colaborativa muito forte. Essa primeira rede, normalmente, é a sua família e seus amigos mais próximos, seus melhores amigos, as pessoas que vão realmente te ajudar a multiplicar essa campanha. E vão multiplicar essa campanha pedindo também para os melhores amigos e os familiares deles. Então, se cada pessoa que você convidar, ela chamar pelo menos a família dela e 1, 2, 3 amigos, você forma uma rede aí de dezenas, talvez centenas de pessoas, que se cada um colaborar um pouquinho, né, você já consegue aí, se cada um colaborar com R$20 e tiver 100 pessoas, você já tem R$2.000, né? Então, vale a pena sim fazer os crowdfundings, tá? Se alguém tiver dúvida, pode mandar por aqui, na medida do possível eu vou respondendo, né, para a gente poder ter tempo para falar sobre tudo. Então, vou dar 1 minuto agora para responder perguntas e já vou passar para o próximo slide. Luana, tem alguma pergunta para a gente? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, só um minuto. Bom, pergunta não. Vou acessar o chat aqui. Como eu não estou de moderador, não estou conseguindo acessar o chat e ver para vocês. Luana, vou passar então para o próximo slide. A princípio não apareceu nenhuma pergunta aqui para mim, tá? Mas se aparecer, a gente tenta parar e, na medida do possível, responder. Vou tentar responder uma por uma a partir que vai mudando de slides, tá bom? Eu vou te pedir, Marcelo, por favor, para você, se você puder dar uma olhada na sala de espera, eu acho que algumas pessoas estão lá. Só um pouquinho. Como é que eu vejo a sala de espera aqui? Só estou vendo os participantes, tem 16 participantes, mas não está aparecendo ninguém pedindo para entrar para mim. Então eles devem ter saído. Então eu te aviso qualquer coisa. Por gentileza, obrigado, Lu.
A Luana está como Luana, a produtora cultural está como nossa moderadora agora. Podem mandando perguntas se quiser lá no chat. E assim que ela vai me passando para a gente poder responder. Bom, vamos entrar efetivamente agora na parte de elaboração de projetos, né? Esse gráfico é um gráfico muito simples, é uma ferramenta, um mecanismo muito simples de elaboração de projeto, mas além de simples, ele é muito prático, muito didático e muito efetivo também. Tá? Eu uso sempre em todos os projetos que eu faço, inclusive hoje em dia eu uso de forma automática, né? No começo você tem que fazer, claro, de uma forma meio mecânica e tentando responder uma por uma dessas perguntas. Eu vou passar amanhã com calma em cada uma delas, falando como você pode fazer para responder melhor essa pergunta no projeto cultural, né? O que cada coisa dessa, cada pergunta dessa representa em um projeto cultural. Mas hoje eu vou falar rapidinho sobre cada uma delas, né? Bom, essa ferramenta 5W2H, ela foi criada nos Estados Unidos, nas empresas automobilísticas americanas. Tá? Ela entrava mais ou menos como linha de produção mesmo, quando tinha que mudar alguma área, quando tinha que iniciar um novo projeto, eles faziam essa ferramenta para poder ir testando o que é, o porquê, quem vai fazer, quanto vai custar, como, quando, onde. Ela foi, inclusive, sendo aprimorada. No começo era 4W2H, agora é 5W2H. Né? A gente vai falando aos poucos qual a diferença. Né? Vou deixar nela, primeiramente, porque ela é mais importante. Tá? Eu vou passar esse material para vocês, mas quem quiser gravar aí na tela, dar um print na tela, quem quiser tirar foto, tá? No final do curso eu vou passar para quem tiver assistido as 3 aulas. Uma forma de tentar prender vocês no curso. Apesar de que é um curso rápido, 3 dias passa bem rápido, 1h20 também passa bem rápido. Então, vamos lá. O 5W2H, para quem não conhece ainda, muita gente já conhece, né? Ele é o 5W é o what, o que, o why, o porquê, está aí na tela, né? O who, que é quem, o when, que é quando, e o where, que é o onde, né? O 2H é o how, que é o como, e o how much, que é quanto. Esse ponto a gente vai deixar por último, porque, na verdade, a gente vai tratar da parte financeira do projeto. Nós vamos ter uma outra oficina, que vai ser a última, sobre prestação de conta de projetos culturais, e nela a gente vai falar bastante dessa parte financeira, de planilhas, de formas de formatação de projetos, de tabelas, de reajuste de preços, né, de como parâmetros para poder formatar uma planilha, né, apresentar um orçamento. Então, tudo isso vai falar com mais calma na última oficina, mas eu vou passar brevemente por ela aqui também. Bom, indo rapidinho aqui, amanhã eu vou passar com calma em cada área, tá? Hoje eu vou falar rapidamente. O que, né? O que, o what, ele entra no objeto do projeto, né? O que é o seu projeto? Quando a gente fala o que é o seu projeto, as pessoas têm muitas dúvidas, né? Como é que eu vou escrever o que é o meu projeto? Eu não sei por onde começar, eu não sei o que é mais importante. Então, assim, na verdade, o objeto do projeto é a primeira coisa que o parecerista analisa no projeto. Eu sou parecerista de cultura de 4 estados brasileiros, além de ter dado treinamento para os pareceristas do FAC, analisarem os projetos da LIC. Eu sou parecerista de Mato Grosso do Sul, Goiás e Pernambuco. Tá? Desculpa, gente, tem alguém com o microfone aberto que está dando um retorno aqui para mim. Só peço, por favor, que verifiquem e deixem no mudo, por gentileza. Agradeço e peço desculpa. Então, só um minutinho, para admitir mais uma pessoa que pediu para entrar aqui. Então, na verdade, como eu estava falando, o objeto do projeto, que é a primeira coisa que você vai apresentar no projeto, já tem que conquistar o parecerista, né? Você imagina, como parecerista de cultura, a gente tem que analisar centenas de projetos. E os projetos são, apesar de serem objetivos diferentes, né? Objetos diferentes, projetos diferentes, na verdade, eles acabam se tornando um pouco similares, né? Então, a gente sempre tenta buscar o que o projeto tem de diferente, né? O que o projeto tem de especial. E nesse o que é uma forma de você já tentar conquistar o parecerista, colocar de uma forma geral no que você vai passar quase que por todas as perguntas, você vai tentar fazer um parágrafo, o que é o projeto, o porquê que esse projeto é importante. Esse porquê, a gente vai falar mais na frente, ele é a justificativa do projeto, onde você pode fazer uma escrita criativa, onde você pode falar de forma mais subjetiva, né? No que você tem que falar de forma bem objetiva,
e direta. Então, o que é o projeto? O projeto ele é um projeto de música, projeto de teatro, de cinema, do que seja, tá? Ele é um projeto de oficinas culturais. Então, vou usar esse meu projeto como exemplo, né? Ele é um projeto de exposição de artes visuais, que vai conter uma exposição que vai acontecer no Museu do Catetinho, no aniversário de Brasília, em homenagem a Oscar Niemeyer, em homenagem ao artista plástico Paulo Altair de Cavalcante, para comemorar os 60 anos de Brasília. Então, o que é o projeto? É uma oficina para isso, tudo isso. E o projeto também vai contemplar 5 oficinas culturais para capacitação, para gerar novos projetos, novos artistas, abrir oportunidades para novos artistas. Essas oficinas vão ser de elaboração, de produção, de assessoria de imprensa, de acessibilidade, de prestação de contas. Elas vão ser oferecidas por profissionais capacitados de Brasília, A, B, C, D, E. Ou seja, você não pode se protelar muito no quê, mas você tem que ser direto. São tantas ações feitas em tais lugares, por tantas pessoas, em tanto tempo. Tudo isso você tem que dizer, inclusive numerar. E uma dica boa que eu já posso dar é assim, quando você vai escrever o projeto, para ficar bem claro o parecerista, você coloca o numeral e por entre parênteses você já coloca escrito também. Então, é uma oficina, uma exposição de artes visuais, então você coloca o número 1, por entre parênteses uma exposição de artes visuais do artista plástico, parará, aonde vai acontecer, né? Tem um onde aí. Vai acontecer no Museu do Catetinho, a primeira residência oficial do JK, foi onde Brasília começou oficialmente. Quando? Ele vai acontecer no aniversário de Brasília, era para ter acontecido no aniversário de Brasília, né? Por quem? Vai ser pela uma exposição do artista plástico, Paulo Altair de Cavalcante, em homenagem a Niemeyer, para qualquer pessoa. Esse por quem, na verdade, é por quem faz e para quem, né? Você tem quem também, para quem faz e para quem vai fazer. Então, aberto a todo o público, de forma gratuita ou não. O teu projeto vai ter uma parte gratuita, outra parte paga. Eu poderia ter feito as oficinas pagas, né, com valor simbólico, mas não, são todas gratuitas. A propósito, essa oficina que vocês estão tendo, essa mesma oficina que vocês estão tendo aqui, ela também foi oferecida na Faculdade do Cine de Moraes, né, nos cursos livres do Cine de Moraes. Foi uma oficina paga, então agora vocês estão tendo a possibilidade de fazer essa oficina de forma gratuita, graças ao projeto do FAC, né, que esse projeto tem recursos do Fundo de Apoio à Cultura. Celine Ribeiro, cantora Celine Ribeiro, seja muito bem-vinda, e a todos que estão presentes até agora, né? Então, tá. Estamos falando agora da ferramenta de elaboração de projetos, ainda estamos no que, né? Ou seja, o que é o objeto do projeto, onde você vai apresentar o que vai ser feito, e aí eu estava falando que você tem que usar numeral e escrever quantas ações vão ter, e além de numeral, escrever também, né? Uma exposição, então você põe e entre parênteses uma. 5 oficinas, você põe o número 5, escreve 5, entre parênteses, oficinas de gestão cultural, de quê? Né? Disso, daquilo, feita por quem? Pela pessoa XYB, profissionais capacitados de Brasília, do meio cultural, feito para quem? Para qualquer público de Brasília, para qualquer pessoa, de qualquer idade, independente de ter experiência ou não no meio. Por quê? Para capacitar as pessoas, para abrir novas oportunidades, para movimentar a cadeia produtiva da economia criativa, para dar chance para novas pessoas apresentarem novos projetos. Né? Brasília é um celeiro cultural, e aí depois você vai desenvolver isso no porquê, que é a justificativa. Né? Então, aí nisso a gente já passou no objeto do projeto do o que é, por que eu estou escrevendo esse projeto, quem está fazendo esse projeto e para quem que ele é feito. Qualquer pessoa pode fazer as oficinas, são gratuitas. Inclusive, as outras oficinas ainda têm vagas, tanto a de produção, assessoria de imprensa, acessibilidade e a de prestação de contas. Eu acho que tem menos vagas. A de produção cultural começa nessa quinta, então tem poucas vagas também. Eu sugiro que quem não escreveu ainda possa se inscrever. Nós abrimos a oportunidade para cada pessoa se inscrever em 2 oficinas, né? Uma como primeira opção e outra como segunda opção. Se tiver vaga, ela vai poder participar das 2. Então, voltando. Nesse que nós vamos falar especificamente de cada um com mais calma amanhã, né? Nós estamos falando aqui do que é o objeto do projeto, que é a parte mais importante do projeto, que é onde você vai escrever o que você vai fazer no projeto, né? Então, como essa é uma oficina de elaboração de projetos, não adianta eu ficar falando para vocês se vocês não tentarem colocar em prática, né? Então, eu peço a vocês, para vocês mesmos, né?
que vocês tentem colocar no papel, assim que acabar a oficina, vocês já tentem colocar o que é o seu projeto, né? Respondendo cada uma dessas perguntinhas aqui. Tá? O que é o projeto? Projeto de música, projeto de teatro, projeto de cinema, projeto de artes visuais. O que vai acontecer nesse projeto? Tá? Vão ser tantas ações, em tantos lugares, e quando, né? No caso, em tantas datas ou durante tantos meses. Nós vamos fazer um projeto que foi aprovado já pelo FAC, que é o projeto do Buraco do Jazz, Festival Buraco do Jazz. Ele vai acontecer agora, no dia 24 e 25 de abril. Então, são 2 dias de projeto, com 10 bandas, na Praça dos Três Poderes, para movimentar a cadeia produtiva, para abrir espaço para novas bandas de Brasília, onde o público vai poder escolher novas bandas. Então, estou usando modelos reais, tá, de projetos aprovados, que vocês podem usar nessa ferramentazinha aí. Tá? Então, eu peço a vocês que hoje, se possível, no final da aula, que já tentem responder essas perguntinhas, tá? Se quiser mandar pergunta para a gente, eu vou dar no final da aula o e-mail da agenda, vocês podem mandar perguntas para lá, eu vou fazer questão de tentar responder até amanhã. E se quiser mandar pergunta aqui, a gente vai respondendo, tentando responder por aqui também, né? Bom, então tá. O que você vai tentar passar por cada uma dessas partes, né? Por que o projeto é importante, por que o projeto é importante, a gente vai falar amanhã com mais calma, mas assim, por que esse projeto é importante? Quando a gente fala do porquê, é a justificativa, né? Onde você pode falar mais, como falei, mais subjetivamente, onde você pode falar mais de forma criativa, de forma mais lúdica, né? Mas é muito importante lembrar que o porquê do projeto, o mais importante é você não pensar em por que o projeto é importante para você, mas por que o teu projeto é importante para os outros. Porque a gente não faz projeto para nós mesmos, né? A gente faz projeto para o público, a gente faz projeto para as pessoas. Então, por que o seu projeto é importante para o público? Por que o seu projeto é importante para Brasília? Por que o seu projeto é importante para a classe artística, para as pessoas que vão participar do projeto? Então, pensa sempre no porquê que esse projeto vai agregar a outras pessoas, né? ao próximo. Tá? A gente, na verdade, quando a gente pensa porquê, a gente está pensando muito no porquê que esse projeto é importante para a gente. E isso é uma coisa muito fácil de detectada quando a gente analisa o projeto, né? Quando a pessoa está escrevendo por que é importante para ela e por que esse projeto é importante para a sociedade, para o público dela, né? Para Brasília, para a classe artística, ou seja, para quem vai ser realizado o projeto, né? Então, a gente vai falar um pouquinho mais com calma dele amanhã, porque é muito importante, o porquê a segunda coisa mais importante do projeto, além do que é o objeto, é o porquê que é a justificativa do seu projeto, né? Então, realmente importante, tá? Eu não sei se está piscando aí para mim. Vou esperar terminar esse slide e eu abro para respostas, tá? Se alguém quiser deixar alguma pergunta, a Luana, que é a nossa moderadora, a produtora, está aí para ajudar. Então, vamos lá. O quem, né? O quem vai fazer o seu projeto, quem são os artistas que vão participar, quem são os profissionais que estão envolvidos no projeto. Nesse projeto, por exemplo, a gente está oferecendo 5 oficinas culturais e eu fiz questão de frisar no projeto que elas serão oferecidas por profissionais capacitados do meio cultural, com longa experiência no meio, com longo conhecimento no meio, para poder compartilhar esse conhecimento com o público de forma gratuita. Então, isso é importante. Quem vai fazer o seu projeto? Quem vai participar do seu projeto? E, claro, isso você, quando vai escrever projeto para o FAC, para a LIC, para a Lei Rouanet, você tem que ter o currículo e o portfólio de quem faz parte da sua ficha técnica e artística. Né? Claro que você não precisa pôr todo mundo, você não precisa pôr currículo e portfólio de design gráfico, de fotógrafo, dependendo se o seu projeto não for de fotografia ou de artes visuais, aí é importante que se ponha, claro, né? Mas você vai colocar de quem é o diretor, de quem é o seu gestor administrativo financeiro, de quem é o seu produtor executivo, de quem é o seu assessor de imprensa, principalmente de quem são os artistas que vão participar, por que é importante que esses artistas estejam participando do seu projeto e, claro, para quem é feito esse projeto. Né? Novamente, a gente tem que sempre pensar nos outros. Né? Então, para quem é feito esse projeto? Tudo bem, o meu projeto tem 5 profissionais super, hiper capacitados, e eu estou fazendo uma exposição linda que é para homenagear a JK e homenagear Brasília, mas para quem que eu estou fazendo isso? Estou fazendo isso para o público de Brasília. Então, na verdade, assim, qualquer pessoa vai poder ter acesso a esse projeto pelo site ou através de oficinas. Né? Ele vai agregar muito conhecimento, agregar informação, agregar arte, cultura nesses tempos que a gente está passando tão difíceis, né? Então, ele realmente, eu usei muito como argumento
o simbólico, né? O que ele está homenageando Brasília, onde Brasília começou, homenageando JK, homenageando Oscar Niemeyer, né? E capacitando pessoas através de oficinas. Então, por quem e para quem esse projeto está sendo feito? Ele é pago, ele é gratuito, ele vai permitir a entrada de qualquer pessoa, ou vai ter limite de idade, ele vai abrir espaço para pessoas com deficiência, que isso é muito importante. Nós vamos ter uma oficina de acessibilidade, né? Mas desde já eu posso dizer que acessibilidade é algo que você não pode deixar de colocar no seu projeto. Tá? Um projeto que não tem recursos, ferramentas de acessibilidade, ele já sai em desvantagem com projetos de quem tem. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso também na quarta-feira, e nós vamos ter uma oficina específica de acessibilidade cultural com a Bárbara Barbosa, que foi diretora na Secretaria de Cultura de Acessibilidade Cultural. E é um ícone no meio, ela vive disso todos os dias, porque ela é casada com um surdo mudo, então ela faz isso a experiência de vida dela, né? Então tá. Além do que, o porquê, o quem, o quanto, a gente vai deixar um pouquinho de lado agora, o quanto é a parte mais delicada do projeto, claro, e quanto que ele vai custar, né? Eu vou falar um pouco sobre ele também amanhã, com calma, mas vai ter uma oficina de prestação de contas, a gente vai falar muito sobre a parte financeira do projeto. Bom, o quanto vai custar o seu projeto, né? Como você vai fazer para poder fazer o levantamento dos gastos do seu projeto? Como é que você vai fazer para levantar orçamentos que sejam válidos? Quais os custos que você pode colocar no projeto? O que você não deve colocar no projeto? Por exemplo, você não pode colocar, vou comprar notebooks para o projeto, porque qualquer coisa que você compre, você não pode ficar para você. Depois que o projeto acabar, você vai ter que doar para a Secretaria de Cultura, né? Então, periféricos, materiais físicos, né, que você vai comprar, você não vai poder utilizar depois do projeto, né? Então, é importante a gente falar sobre isso com calma, porque é a parte mais delicada, vamos dizer assim, mais chata dos projetos, né? Mas a gente vai falar dele um pouquinho com calma amanhã também. Só para a gente não cansar muito e passar essa tela logo aí, tá? O como. Como esse projeto vai ser feito? Tá? Ele vai ser, por exemplo, esse projeto ele vai ter uma exposição que seria realizada durante 30 dias no Museu do Catetinho, no Aniversário de Brasília. Era uma exposição que ia ter data para começar e terminar, e agora ela está disponível de forma permanente no site do projeto. Enquanto o site do projeto estiver no ar, ela vai permanecer no ar. Ele é ligado ao site da Agenda Cultural Brasília. Então, ele é um projeto, ele passou de acontecer em um mês para acontecer de forma permanente por tempo indeterminado, né? A exposição, as oficinas culturais, como é que elas vão acontecer? Então, são 4 horas de oficinas. Nós pensamos inicialmente em colocar de segunda a sexta, 40 minutos por dia. Aí não, depois pensamos em colocar 1 hora, 1h20, 1h30. Então, quanto tempo vão ter? No projeto eu coloquei que vão ser 4 oficinas, 5 oficinas de 4 horas cada, totalizando 20 horas aula, para no mínimo 20 alunos por oficina, para atender no mínimo 100 agentes, produtores culturais, né? Ou seja, você já está tendo um alcance do seu projeto, você já está delimitando o seu projeto, né? O seu projeto é para qualquer pessoa, mas qual é o público direto que você vai atingir? Bom, então a exposição tinha uma previsão de receber 1.000 a 2.000 pessoas no Catetinho durante 30 dias, que é o público que o Catetinho recebe. Eu já levantei com eles antes de escrever, mas agora eu tenho uma perspectiva de receber milhares de pessoas de forma por tempo indeterminado no site da agenda, né? E as oficinas, né? As oficinas são 5 oficinas de 4 horas, cada de 20 horas no total, para atender 20 pessoas por oficina, 100 pessoas no total. Então, você já está dando o tamanho do dimensionamento do seu projeto, né? Isso é muito importante você já mostrar que você sabe o que você está fazendo, né? O que você quer alcançar, quantas pessoas você quer alcançar. Claro que todo mundo quer alcançar o máximo possível, mas quantas pessoas você sabe que você vai alcançar de forma direta, né? Isso é muito importante para você provar capacidade de gestão do projeto, né? Capacidade de logística do projeto. Como parecerista de cultura, como analista de projetos culturais, né? Todo mundo que já fez projeto do FAC sabe que um dos critérios de análise de projeto é a capacidade de gestão. A capacidade de gestão vai muito além de quem é o gestor administrativo e financeiro do seu projeto. Você tem que ter um gestor administrativo e financeiro, porque o proponente não pode fazer gestão. E também, como você vai lidar com o recurso público, é muito importante que você tenha uma pessoa com experiência na área para fazer essa parte de gestão administrativa e financeira. Mas a capacidade de gestão do projeto é muito além do gestor administrativo e financeiro. Vai do analista, o parecerista, o analista de projeto,
ver que você sabe o que você está fazendo, que você sabe quais os objetivos você quer atingir, que você sabe como você vai atingir esses objetivos, né? Então, assim, quando você passa de forma bem didática, bem simples, né? Bem clara, fica muito fácil para a gente poder entender. Pô, esse cara sabe o que ele está fazendo. Ele quer fazer isso e isso, vão ser 5 oficinas de 4 horas aula, para 20 pessoas cada oficina, e ele vai fazer uma exposição durante 30 dias do catetinho. Então, assim, são coisas simples, mas ao mesmo tempo ela torna um projeto grande e um projeto diferenciado. Esse projeto ele foi aprovado em segundo lugar no edital de ocupação do espaço do catetinho, né? Então, assim, um projeto simples, não tem nada demais, mas ele realmente, pela sua relevância, forma de escrever, ele foi aprovado em segundo lugar. Tá? Então, durante uma semana, durante um mês, durante um ano, ele vai acontecer de forma permanente, ele tem começo, início, meio, fim, você pode determinar, né? Então, por exemplo, esse projeto era para acontecer um mês de exposição e 5 oficinas de 4 horas e, teoricamente, teria acabado. Agora não vai mais acabar, porque vai ficar permanente na internet. Mas se a gente tá tentando ver o lado bom das coisas, né? A gente tem que tentar ver o lado bom de tudo isso, né? Nós estamos expandindo nossos limites, né? Então, por que no projeto antes eu não falei que eu ia fazer uma exposição virtual, ia colocar disponível na internet de forma permanente? Porque até bem pouco tempo atrás, apesar de a gente estar usando a internet todo dia, no dia a dia, a gente não tinha essa perspectiva de usar tanto a internet para fazer nossos projetos culturais. A gente usava a internet para divulgação, óbvio, né? Redes sociais, canais de comunicação, mas não para transmitir o nosso projeto, mas não para executar o nosso projeto pela internet, né? Pelas redes sociais. E isso está mudando de forma drástica, né? A gente está vendo que agora os projetos só podem ser feitos de forma online, então a gente vai poder usar isso para depois que passar, se Deus quiser, em breve, a pandemia, o próximo projeto que eu escrever semelhante a esse, eu vou escrever que vai ter uma exposição física, onde as pessoas vão poder visitar as telas, e essa exposição depois ela vai ser transformada em virtual para ela ficar de forma permanente na internet. Ou seja, a gente ganhou conhecimento com tudo isso que a gente está passando, né? Inicialmente eu fiquei na dúvida, como é que eu vou fazer esse projeto agora se ninguém pode ver a exposição? É claro que a gente pensa que pode ser virtual, mas como? Vou só para as telas na internet e né, falar sobre as telas? Ficaria uma coisa, talvez poderia ser feito, mas ficaria uma coisa muito simples, né? Então a gente fez questão de criar uma maquete, um 3D, em parceria com o História de Arquitetura, Tune Arquitetura, com a arquiteta Isabelle Cavalcante, onde as pessoas podem entrar dentro do catetinho, conhecer lá de fora do catetinho, vemos a estátua de JK, ver o catetinho como exatamente ele é, né? A imagem está perfeita, a maquete virtual, né? E as pessoas podem ver a exposição dentro da maquete. Então, a gente tem uma forma diferenciada, mas isso nem estava no projeto original. Mas então, quando, né? Esse projeto ia acontecer. Quando ele ia acontecer? Ele ia acontecer no mês de aniversário de Brasília, para comemorar os 60 anos de Brasília. A exposição ia acontecer quando? Durante 30 dias. As oficinas iam acontecer quando? Durante 4 horas cada oficina. No caso, aí a gente definia quantos dias, né? Inicialmente seriam de segunda a sexta, 40 minutos por dia. Mas aí você tem que dizer no projeto quando que ele vai acontecer. Agora no final do mês, 10 bandas por dia, 5 bandas se apresentando por dia, então você tem que definir isso também. Né? Tudo isso você, na verdade, vai tentar escrever no que do projeto, você vai tentar por um parágrafo, se possível, de hoje para amanhã, claro, se possível, né? O que é seu projeto? Você vai passar por cada uma dessas perguntinhas e vai tentar fazer um parágrafo de cada uma para tentar responder esse esquema. O quanto, dependendo do edital, por exemplo, se for edital de ocupação de espaço, a gente sabe que o edital tem um limite de até tantos R$ 1.000 por projeto. Então, a gente já pode colocar até no projeto. O projeto vai estar dentro do valor disponível para edital de XYZ. Né? Mas não há necessidade disso, colocar quanto especificamente vai custar no objeto, não. Mas, claro, saber que ele vai estar dentro dos limites, né? Dos recursos públicos. Tá? E onde? Né?
Onde o projeto vai acontecer? Ele vai acontecer no local aberto? Ele vai acontecer no lugar fechado? Ele vai acontecer num estádio que cabe centenas, milhares de pessoas? Ou ele vai acontecer no lugar fechado, que você não vai poder receber muita gente, seu público vai ser limitado, né? Onde ele vai acontecer, né? De dia ou de noite? Se for de noite, você tem várias precauções que você tem que tomar, inclusive com eletricidade. Você tem que ter um eletricista para poder cuidar da parte elétrica. Isso tem que ter uma ART, que é uma anotação de responsabilidade técnica, para ninguém levar choque, morrer eletrocutado, né? Então, mesmo de dia, você às vezes tem que ter iluminação, mas de noite, principalmente, claro, né? Também, se for acontecer dia ou de noite, o público vai ser diferenciado. Se for acontecer depois das 10, criança normalmente não é permitido, né? Jovens menores de 8 anos, né? Então, tudo isso tem que se preocupar. Você vai vender bebida, né? Onde ele vai ser feito? Vende bebida abertamente, qualquer pessoa pode comprar, então não pode, o jovem não pode comprar bebida com menos de 8 anos. Tudo isso você tem que pensar. É claro que isso é muito óbvio, né? Mas você tem que deixar isso muito claro no seu projeto, para quando o parecerista de cultura estiver analisando o seu projeto, ele saber que você sabe o que você está falando e o que você está fazendo. Né? Não deixar margem para o parecerista perguntar, pô, mas ele não falou isso aqui, ele colocou o projeto à noite e ele não tem um gerador de energia, ele não tem um eletricista para cuidar da parte elétrica. Estranho. Então, ele não sabe muito bem o que ele está fazendo. Né? Então, isso tudo a gente analisa quando vai analisar um projeto cultural. São detalhes, mas são detalhes muito importantes, tá? Tem gente ainda entrando na sala essa hora, são 10 para as 8, nós vamos ficar até 8h30, porque eu entrei 10 minutinhos atrasado. Então, a gente ainda tem um tempinho aí, ainda tem 40 minutos aí para poder continuar. Vou passar para outra tela agora, tá? Mas eu vou parar um minutinho, tem chat, tem 5 mensagens aqui. Ó, a Celia Ribeiro falou que estava travando o vídeo, tá? Mas pode ser problema na internet dela. Se mais alguém tiver problema travando, por favor, me informe. Também falou que estava com ruído, mas até agora, né, pessoalmente ela que falou. Bom, então acho que é isso. A princípio não tem nenhuma pergunta. Se vocês quiserem fazer uma pergunta, vocês podem mandar pelo chat, tá? Entre uma tela e outra, como eu falei, a gente vai parar para poder responder, até para não ficar só eu falando também. É muito importante essa interação, tá, gente? Eu sei que vocês estão aqui para ouvir, mas quando a gente fala, pergunta, né, tira dúvidas, fica mais dinâmico e você esclarece melhor as suas dúvidas, o seu pensamento. Muita gente fica na dúvida, mas não vou perguntar, não quero perguntar, vergonha, e aí passa e você perdeu a oportunidade de tirar aquela dúvida. A gente está aqui para aprender e agora é o momento. Né? São 3 dias de oficinas, é uma oficina bem breve, então aproveite mesmo para perguntar, não tem vergonha de perguntar. Estou vendo aí que a Aline Nunes, fotógrafa, também está aqui na turma, né? A Aline, a gente fez uma reunião bem breve sobre o SEAC e ela tirou muitas dúvidas, ela fez diversas perguntas em menos de 1 hora, foi muito esclarecedor, exatamente porque ela me perguntou bastante durante a nossa reunião. Né? E quanto mais perguntas você fizer, mais respostas você vai ter. Então, claro, no livro possível, já tentar responder tudo aqui. Se não tiver nenhuma pergunta, eu vou continuar seguindo o fluxo, tá bom? Bom, vamos lá. Esse é o esquemazinho de uma elaboração de projetos. Tá? Além da gente falar amanhã sobre cada um deles de forma individual, de forma mais calma, nós vamos ter cerca aí de 15 a 20 minutos para falar de cada um, do que é muito importante você escrever num projeto, o que você não pode deixar de colocar em cada um desses itens, quais os principais erros as pessoas cometem, né, quando estão escrevendo, respondendo essas perguntas. Já falei um pouquinho agora no início. E, além desse esquema também, nós vamos ter, como eu falei na quarta-feira, algumas novidades, algumas coisas que eu trouxe para essa oficina, que vão ser, vou falar brevemente sobre acessibilidade, diferença entre acesso e acessibilidade, né? Para você, tem muita gente que confunde acesso e acessibilidade, acha que rampa é acessibilidade e outras coisas vagas para deficiente acessibilidade, ela tem de acesso e não acessibilidade. A gente vai falar um pouquinho disso também na quarta. Vou falar sobre os principais diferenciais de projetos culturais. Vou passar hoje também brevemente. Vou falar sobre contrapartidas para empresas e até para o público mesmo, né? Porque, até 2013, todo projeto do FAC era obrigatório que a gente tivesse pelo menos 2 contrapartidas, né? Então, você poderia oferecer debate, palestra, bate-papo, roda de conversa, qualquer coisa que não estivesse vinculado sendo pago ao projeto.
Hoje, os projetos do FAC, nem da LIC, não exigem mais contrapartidas, mas, ao mesmo tempo, se não exige, é a oportunidade de você estar dando um diferencial para o seu projeto. Fazendo uma contrapartida, eu poderia ter feito projeto só de exposições e estar fazendo uma oficina como contrapartida, né? Ou seja, oferecer outras alternativas para as pessoas. Um pouquinho, acho que não. Bom, vamos lá. Então, passando aqui para o próximo slide. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Bom, então, como eu falei, amanhã a gente vai falar de forma bem calma de cada um dos slides, tá? Vocês vão receber, quem participar das aulas vai receber esse material também depois por e-mail, pelo WhatsApp, né? Mas amanhã nós vamos falar o que fazer, né, no projeto, o que será feito, quais etapas que é importante você deixar bem claro no objetivo do projeto, quais os resultados dessa atividade, você tem que responder isso de forma bem simples, né? Ou seja, você não vai discorrer sobre quais resultados cada atividade vai ter, mas é importante que você coloque isso no seu objeto, o que você espera do seu projeto, quais resultados você espera que o projeto como um todo tenha, né? Quais atividades são dependentes dessa? Na verdade, isso aí vai mais para o objetivo do projeto. Tem muita diferença entre objeto e objetivos, né? Muita gente confunde, porque o FAC, por exemplo, pede, e realmente tem diferença, tá? Então, tá isso nesse slide aí, mas foi exatamente para lembrar que tem diferença entre objeto e objetivo, tá? Quais atividades são necessárias para o início dessa? É muito importante. Você não vai escrever isso no projeto, mas você tem que saber isso para escrever um bom projeto, né? São as etapas de produção de um projeto: pré-produção, produção, pós-produção, né? Você não prevê que você vai criar identidade visual na pré-produção para criar as artes gráficas, para fazer a divulgação do projeto. Você não prevê que vai ter uma assessoria de imprensa para mandar para veículos de comunicação na pré-produção. Você não prevê que o seu produtor vai começar a tirar licenças, né, com bombeiros, polícia, e pedir pauta para o espaço que vai ser feito. Tudo isso tem que ser feito na pré-produção. Novamente, você não vai escrever isso no objeto do seu projeto. Eu estou falando de uma forma geral, né? Mas é importante que você saiba em onde você vai pôr cada ação do projeto, né? Então, no meu projeto, esse projeto eu falei que aconteceriam 30 dias de exposição no Museu do Catetinho, e após os 30 dias de exposição aconteceriam as oficinas culturais também no Museu do Catetinho, que seria, né? Para quê? Para o projeto se estender mais, para o projeto não ser só 30 dias de atividade, exposição e acabou. Então, eles seriam 30 dias de atividades e 5 semanas de oficinas. Agora a gente vai reduzir para a internet, né? Para 3 dias de oficina, mas ainda assim vão ser 3 semanas e meia de oficina. E quais os insumos necessários, né? O que você vai precisar ter no objeto do seu projeto. Normalmente você não precisa descrever sobre isso no objeto em si, mas é importante que você saiba que cada uma dessas etapas você vai ter que colocar, remeter a coisas no objeto do projeto que você, de certa forma, esteja também respondendo essas perguntas. Amanhã a gente vai falar com calma sobre cada uma delas. Tá? O porquê que é a justificativa do seu projeto, né? Então, por que você vai fazer o seu projeto, justificativa para executar essa tarefa, a justificativa para você executar o projeto, não cada tarefa, né? Por que o projeto em si é importante, a quem ele vai atingir, qual público, qual a quantidade de público ele vai atingir, né? Se ele vai ser feito para escolas, se ele vai ser feito para pessoas com deficiência, para idosos, né? Por que o seu projeto é importante? Isso é muito importante a gente descrever na justificativa. Tá? Amanhã a gente vai falar um pouquinho também sobre isso. Porque essa atividade não pode se fundir com outra. Quando a gente põe na justificativa, na verdade, a gente, às vezes, por ser uma área que a gente pode discorrer mais, muitas vezes a gente fala e mistura uma coisa com a outra, você começa a falar coisa e depois você fala outra que acaba contradizendo o que você disse antes, ou deixa confuso na cabeça do parecerista como é que você vai executar as duas atividades, né? Então, deixar claro, o projeto vai ter exposições e oficinas, e vai ser tudo feito no Capetinho, durante o aniversário de Brasília. Aí eu comparecerista posso falar, tá, mas quanto tempo vai ter a exposição, quanto tempo vai ter cada oficina? Então, saber bem delimitar cada atividade, né? E isso também você pode aproveitar no porquê. Na verdade, quando eu estou fazendo projeto com as pessoas, né, eu sempre falo assim, é importante você tentar dizer a mesma coisa
de 2 ou 3 formas diferentes, porque assim o parecerista vai entender melhor, né? A pessoa que vai estar analisando o seu projeto vai entender melhor e você vai estar reforçando aquilo que você quer fazer. Então, você vai dizer lá no objeto do projeto o que você vai fazer, aqui na justificativa você vai dizer o que você vai fazer e por que você vai fazer essa atividade, qual a importância dela, quem vai fazer. Você vai repetindo aquelas perguntinhas em cada etapa, assim, de forma discreta, mas para reforçar a importância do seu projeto nos principais pontos, né? Por que A, B e C foram escolhidos para essa atividade? Nesse projeto, por exemplo, usando como modelo, eu falei que o projeto, na justificativa, que as oficinas iam ser oferecidas por profissionais capacitados no meio cultural. Aí, no objeto, eu coloquei isso. Na justificativa, eu já coloquei. Né? A oficina cultural A vai ser feita pela profissional A, que tem isso de currículo. A oficina B vai ser feita por essa profissional, que tem isso de currículo, experiência. Nisso você pode discorrer já na justificativa. Por que sua ficha técnica é importante? Por que sua ficha artística é importante, claro? Né? Como é que você pode comprovar de forma rápida, falar de forma rápida sobre a importância deles, né? E por que A, B e C foram escolhidos para executar essa atividade. Né? Então, exatamente, por que eu escolhi o artista plástico Taí de Cavalcante para fazer a exposição? Porque a exposição dele é em homenagem a Oscar Niemeyer. Tinha pensado Oscar Mente, são telas com traços de Oscar Niemeyer. Né? Então, para comemorar os 60 anos de Brasília, uma exposição que remete a Oscar Niemeyer, no Museu do Catetinho, foi construído pelo Oscar Niemeyer, onde Brasília começou, foi o primeiro residência oficial de JK. Então, tudo isso, você sabendo amarrar no projeto, fica um projeto importante, fica um projeto bonito, para ele valorizar a história de Brasília, né? Então, é uma coisa simples, são informações simples que você pode colocar no seu projeto, mas que ele vai dar uma importância maior no seu projeto, tá? Então, isso também é importante dar. Amanhã eu vou falar com mais calma sobre cada coisa, tá? Não se preocupem. Eu falo muito. Eu queria muito ter perguntas de vocês, para saber se eu não estou falando muito rápido, comentários de vocês se eu não estou falando muito rápido, se eu não estou passando muito rápido por cada coisa, se vocês queriam que eu falasse um pouco mais sobre determinada coisa que eu já falei, né? Eu posso falar um pouco mais agora, deixar para falar amanhã, mas é muito importante a participação de vocês. Dá para não ficar uma oficina de só uma pessoa falando, né? Mas tudo bem, então vamos lá. Então, já falamos de o que é o seu projeto, que é o objeto do projeto, o porquê, que é o objeto do seu projeto, né? Justificativa, que é a segunda coisa mais importante, né? Estamos agora no quem, né? No who. Quem vai fazer o seu projeto, a gente já falou, dos profissionais envolvidos, quem vai realizar cada tarefa, definir os responsáveis. Se você tiver uma ficha técnica, uma ficha artística forte, você já também está disparando na frente de outros projetos, porque muitas pessoas não colocam todos os profissionais, os principais profissionais que estão envolvidos no projeto, né? Você tem a oportunidade de colocar quem está participando do seu projeto, mandar currículo, mandar portfólio, né? Currículo claro, é autodeclaratório, aquilo que você já fez, portfólio é experiência, os comprovantes, matérias de jornal, né? Ou seja, o portfólio mesmo da pessoa, né? Que a experiência dela é comprovada por documentos, que é o portfólio, né? Para enriquecer a sua ficha técnica. Outro item de análise de projetos culturais é a ficha técnica e a ficha artística. Tá? Normalmente, eu posso falar também como parecer de cultura, normalmente as pessoas se preocupam, claro, muito com a ficha artística, mas esquecem muito da ficha técnica. Então, é muito importante você ter profissionais técnicos gabaritados, que tenham experiência no meio cultural, que tenham experiência em projetos culturais, porque isso vai, como eu falei, engrandecer seu projeto e vai dar mais chance de ele ser contemplado. O FAC, por exemplo, que é o Fundo de Apocultura do DF, eu acho que todos aqui são de Brasília, né? Se tiver alguém que não seja de Brasília, puder me falar. O FAC, ele pede que você apresente a ficha técnica e a ficha artística do projeto, né? E, no caso, antes ele pedia que apresentasse o currículo e o portfólio de toda a ficha técnica e ficha artística. Agora ele só pede o portfólio do proponente. Só é obrigatório prestar o portfólio do proponente. Da ficha técnica e a ficha artística, você só precisa apresentar o currículo. Muitas pessoas não põem o currículo de todo mundo, não nomeia todo mundo no projeto, não nomeia
das principais pessoas que vão participar. Porque não consegue currículo, porque não consegue o portfólio da pessoa, então tem quem você nomeia no projeto tem que mandar, mas aí você não vai conseguir, então você vai só colocar os que você conseguiu e vai mandar a si mesmo. Isso é um erro, tá? A gente tem que tentar buscar realmente, olha, se você quer participar do seu projeto, é importante que você tenha uma comprovação do que você já fez, né? Muita gente não tem portfólio pronto, né? Muita gente não tem nem currículo artístico pronto. E muitas vezes vale a pena você ajudar as pessoas a fazer esse currículo, esse portfólio, para poder engrandecer o seu projeto, né? O próprio Paulo Ataíde Cavalcante, posso falar com toda a propriedade dele, que ele é um grande amigo, além de um grande artista, né? Ele é uma pessoa maravilhosa, que tem uma história espetacular, né? Que tem anos de carreira e de história, mas o portfólio, ele nunca teve um portfólio pronto. Então, nós fizemos um portfólio para ele, para que pudesse apresentar o portfólio dele no projeto, para que o projeto pudesse ser melhor analisado. Você vai estar ajudando o artista e vai estar se ajudando, porque ele vai estar sendo melhor apresentado no seu projeto. Tá? Bom, eu falei que ia fazer um intervalozinho entre uma tela e outra, eu estou passando batido, porque a princípio a Luana não me interrompeu. Vou te interromper agora. Estava Ótimo. esperando a oportunidade. Então vamos lá, Lu. Pois não. Temos algumas perguntas. Você quer que eu leia para você? Por favor, eu não estou vendo no chat. E também tem muita pergunta no chat, muita coisa no chat, não consegui ver. Por favor, pode mandar primeiro. Então, eu vou ler de uma em uma. O Paulo pergunta se você pode mandar por e-mail, se você já falou, né, que vai ser encaminhado o material para os participantes que ficarem até o último dia. Tirei as 3 aulas. Aí o André Nogueira, ele está te fazendo uma pergunta. No caso dos profissionais que vão compor a ficha técnica, existe uma quantidade mínima de profissionais? Algum profissional é obrigatório conter, né, nessa ficha técnica? Você quer responder ele, depois eu continuo? Sim, deixa eu responder. Tem alguma pergunta vinculada a essa, não? Bom, vou responder ao Paulo. Tá, vou responder ao Paulo. Essa pergunta é muito boa, Paulo. Assim, você tem algumas funções obrigatórias, sim, tá? Tanto no FAQ quanto na LIC, você tem obrigatoriamente que cumprir alguns requisitos do edital. Então, por exemplo, o proponente, que é quem vai apresentar o projeto, né? Ele não pode participar, ele não pode receber nem pela elaboração, nem pela gestão administrativa e financeira do projeto, e nem pela assessoria, pela divulgação, né? O proponente não pode receber para as funções. Então, isso deixa subjetivo, ou deixa quase que explicitado, na verdade, que você tem que ter outros profissionais para fazer as funções. Elaboração não é obrigatório, você pode você mesmo elaborar e escrever o projeto, você só não vai poder receber por ele. Mas se você for escrever, outra pessoa for escrever o projeto, é importante sim que tenha lá o valor da elaboração, né? Não precisa dizer quem elaborou, porque o projeto já foi elaborado, mas não esquecer que tem que determinar o limite máximo de 5% do valor do projeto para elaboração. Agora, funções obrigatórias, que não está escrito no edital, em nenhum edital, né? Se você vai escrever qualquer projeto cultural e você não tem um gestor administrativo financeiro, uma pessoa que tem experiência em projetos culturais, em gestão de projetos, com prestação de contas, ou na parte contábil, ou na parte administrativa, que já tenha feito gestão em outros projetos, é muito importante falar e comprovar isso, né? Não adianta a gente dizer, o gestor administrativo financeiro do projeto tem experiência de 10 anos em projetos. Tá, me comprova isso, eu quero ver, né? Então, você tem que falar o que você tem como comprovar. Então, o gestor administrativo financeiro, você não é obrigado a colocar no projeto, mas se você não colocar, seu projeto já está em desvantagem com relação a quem colocou. Tá? Então, ele é praticamente obrigatório. Se você não pode fazer divulgação do seu projeto, você tem que ter quem faça. Eu sempre digo assim, você pode até querer fazer flyer, né, folder, panfleto, cartaz, que nem é muito mais utilizado, que polui o ambiente, porque não tem muito resultado, vai distribuir em bares, vocês jogam fora, né, boleto, flyer impresso, cartaz, você pode até achar legal com cartaz lá do seu projeto, mas você não precisa fazer muito. Mas se você não tiver uma assessoria de imprensa no seu projeto já está em desvantagem com outros projetos. Isso é muito claro, na verdade, isso é muito óbvio, mas tem muita gente que não coloca assessoria de imprensa, né? Então, assim,
você tem divulgação é um dos critérios de análise de mérito cultural do projeto também, né? Então, se você não tiver uma boa divulgação do projeto, seu projeto já vai sair em desvantagem aos outros. Então, é praticamente obrigatório, sim, que você tenha pelo menos assessor de imprensa. Não é obrigatório que você coloque produtor no seu projeto. Mas, novamente, quem vai cuidar da logística do projeto? Você pode até dizer que você vai ser o diretor artístico e vai cuidar da parte de produção do projeto. O proponente pode fazer a produção? Pode. Se ele tiver bastante experiência, ele tiver como comprovar a experiência, nada impede. Tá? Mas é importante que você tenha uma pessoa que tenha experiência no meio, tenha como comprovar a experiência e que realmente conheça o meio de produção. Eu, particularmente, por exemplo, faço elaboração, faço gestão administrativa e financeira, trabalho com a Bárbara Alencar na assessoria de imprensa, faço prestação de contas de projetos culturais, dou consultoria, faço análise, mas eu não gosto de fazer produção, porque produção é uma área muito delicada. A pessoa tem que saber o que faz. Até porque qualquer problema que der no projeto, quem vai ter que responder inicialmente é a produção. Durante a execução do projeto, quem vai ter que resolver é a produção. Né? Então, Lulu, tá travando aqui, não estou conseguindo entrar, resolve aí para mim. Né? Não estou conseguindo acessar o Zoom. Então, assim, produção, se vira uns 30, tem que resolver aquilo no problema na hora que está acontecendo. E, claro, você como proponente, você está assinando um contrato, você vai responder pelo recurso público, né, ou pelo dinheiro da empresa, seja lá o que for, mas você... até é importante que você tenha um produtor no seu projeto para você poder também determinar algumas funções e supervisionar. Você, como proponente, vai supervisionar tudo, mas algumas funções são praticamente obrigatórias. Né? Sim, não disse que é obrigatório você ter um gestor administrativo, mas é praticamente obrigatório que você tenha assessor de imprensa, produtor e acessibilidade. Tá? Tanto os projetos do FAC quanto os ALIC agora já dizem que é obrigatório ter acessibilidade no projeto e diz que tem que ser profissionais capacitados. O FAC não diz que é obrigatório, o FAC diz que recomenda-se que tenha ações de acessibilidade, mas ele até distingue as ações de acessibilidade estrutural e ajuda técnica, ou seja, é recomendado, mas se você não tiver e o outro projeto tiver, o outro projeto já está em vantagem, claro. Então, a acessibilidade é obrigatória. Se não tiver acessibilidade no seu projeto e profissionais capacitados para fazer acessibilidade, você pode ter certeza que seu projeto vai ser em desvantagem a outros que tenham. Ainda que tudo isso que eu estou falando não tenha no edital. Nem no edital do FAC. No edital do FAC não vai ter, sendo que você tem que ter um gestor, você tem que ter um produtor, tem que ter assessor de imprensa, tem que ter um técnico, um profissional de acessibilidade. Mas se você não colocar, você vai perder. Na LIC, que é a Lei de Incentivo à Cultura do DF, como se fosse uma lei Rouanet, mas ela é só do DF, foi criada em 2013 e só passou a funcionar em 2015, ela é muito nova, né? Ela vem crescendo e mudando muitas regras. Todo ano ela lança uma portaria de apresentação de projetos que ela explica o que tem que ter no projeto. E a LIC já obriga, sim, a ter um gestor administrativo financeiro, comprovado, experiência no currículo e portfólio. A LIC exige que você tenha um assessor de imprensa, porque ela vai te exigir obrigatoriamente, além do relatório de prestação de contas financeiras, um relatório de divulgação do projeto. Então, se você não tem um assessor de imprensa, quem é que vai fazer esse relatório de assessoria? Que pode ser uma clipagem ou não, pode ser só um resultado de divulgação, mas é importante que você tenha esse assessor de imprensa. E ali que exige, inclusive, por exemplo, que se você for colocar captação no seu projeto, é obrigatório que quem for fazer a captação tenha um CNPJ específico de captação de projetos. Então, você não pode pôr qualquer pessoa fazer captação do projeto. É obrigatório que seja um profissional que tenha no CNPJ, não pode ser pessoa física, o KNAI dele para poder, que atividade profissional que a empresa exerce, né? Como captador. Tá? Então, e acessibilidade. É obrigatório nos projetos da LIC. Inclusive, eles exigem que você comprove que a pessoa vai fazer, tem experiência no meio, ou é de associação de deficientes, ou trabalha já no meio. Então, na LIC é sim obrigatório. Boa pergunta. Desculpa, Lu, a próxima. A próxima, a Celi Ribeiro, ela disse que está um pouco confuso para ela. Ela queria entender se ela pode dar oportunidade para quem está começando ou só pode participar quem tem notoriedade. Boa pergunta também. Então, os dois, na verdade, são importantes, tá? Por exemplo, agora o FAC de 2 anos para cá, o FAC tem perguntado se a pessoa já teve algum projeto cultural aprovado, né?
Então, se ela já teve, ela fala, pô, mas eu já tive, então o FAQ vai achar que eu estou querendo outro. E se ela não teve, ela vai falar, ah, mas eu nunca tive, então eu vou dizer que eu não tenho experiência. Então, assim, é muito importante você dar oportunidade para novos artistas, né? Desculpa, primeiramente, agradecer a pergunta da Celia Ribeiro, nossa cantora aqui de Brasília. Tenho muito respeito pelo trabalho dela. Então, por exemplo, no projeto do Buraco do Jazz, saindo um pouco do meu projeto agora, falando do projeto que vai acontecer agora, no final do mês, homenageando os 60 anos de Brasília, na Praça dos Três Poderes. Vão ser 2 dias de festival com 10 bandas, 5 bandas por dia. E aí ele nomeou algumas bandas e deixou para o público escolher as outras bandas. Então, o que a gente usou de argumento no projeto? O projeto também vai abrir espaço para novos artistas, indicados pelo público, que talvez não tenham passado ainda pelo espaço, pelo Buraco Jazz, que não tenham talvez tanta visibilidade, né? Então o projeto vai, claro, chamar grandes artistas que já participaram do Buraco Jazz, mas também vai abrir oportunidade para novos artistas por meio da indicação do público. Ou não, você quer colocar profissionais que talvez não tenham tanta experiência, mas você está abrindo oportunidade para novos profissionais e você está gerando, criando, fazendo com que eles possam se profissionalizar através do projeto, criando novas oportunidades de trabalho, criando, não é bem saciando, fomentando a cadeia artística produtiva, né, abrindo espaço para novas vagas. Então, claro, é muito importante que tenha profissionais capacitados, com grande currículo, grande experiência, que isso vai dar notoriedade para o seu projeto, mas é importante também que você também dê oportunidade para novos artistas. Isso você pode usar como argumento para o seu projeto, né? Além de estar dando oportunidade, você usar o projeto também está abrindo espaço para novos artistas, está abrindo espaço para novos profissionais no meio cultural. Um profissional que vai receber como produtor e eu estou abrindo espaço para um jovem atuar como assessor de produção para poder ganhar experiência. Ótimo, você está usando um bom argumento para o seu projeto. Então é válido sim. Tá? Mais uma, Lulu. Colocaram 3, né? Luana. Oi. Tem uma colocação da Juliane, eu vou ler para você, que eu não entendi muito bem a pergunta dela. Uhum. Marcelo, no objeto, mas se coloca, por exemplo, data de Brasília 60 anos e muda a verba, não sai o dinheiro? Isso não faz perder o projeto? Digo, a data é adiada porque a verba não saiu, perde-se tudo? Não. A literatura ainda tem 5% da edição de contrapartida. Ótimo, então eu entendi o que ela falou. Eu coloquei no projeto que ia ser realizado no aniversário de Brasília. O projeto estava previsto para ser realizado em abril no aniversário de Brasília, para comemorar os 60 anos de Brasília. Mas, devido à pandemia, não foi possível. Então, o que eu posso fazer? Eles não vão tirar o dinheiro, não vou perder o dinheiro. Quando você assina o contrato, você tem que apresentar um cronograma de execução, né? Já na apresentação do projeto. E aí você vai dizer que ele está previsto para acontecer no mês de abril para comemorar o aniversário de Brasília. Mesmo que não houvesse a pandemia, se por qualquer motivo, o catetinho está em reforma, ou o artista plástico, que realmente essa plástica está passando por uma doença delicada, está se tratando de um tumor, né, por XYZ motivos, não pode acontecer naquela data, eu vou justificar para o FAQ ou para a LIC que o projeto estava previsto para acontecer no aniversário de Brasília, em abril, para comemorar os 60 anos, mas não foi possível, então a gente vai mudar a data para tal data. Você não vai mudar o objetivo do projeto, que é homenagear os 60 anos de Brasília. Então, você vai mudar quando ele vai acontecer. Mas se você coloca no projeto que ele vai ser realizado em abril, no aniversário de Brasília, e não teve motivos externos, né, como a pandemia, que não foi culpa de ninguém, né, que evitou que os projetos pudessem acontecer, não fui eu que não quis realizar, se não teve uma interferência externa, você tem que se justificar se você não fez, por que não fez, e dizer quando você vai fazer. Mas não perde a verba, isso não existe, tá? E se na literatura ainda tem 5% de contrapartida, em algumas áreas tem, tá? Em música, por exemplo, se você vai fazer alguns... não é só música, não. Tanto música quanto literatura, se você vai ter algum suporte físico, se o seu projeto vai criar um produto físico, ainda é obrigatório 5% de contrapartida, sim. Tá? Mas olha que legal. Você não é obrigado a dar 5% para o FAQ. Né? Tem que dar, tá dizendo que você tem que destinar 5% para o FAQ, mas na verdade você pode dizer que você vai pegar 5% e doar para escolas.
ou vai pegar 5% e doar para bibliotecas. Você só tem que comprovar que você entregou. Eu fiz isso num projeto de literatura de um ex-professor meu da universidade, Sandro Alves Silveira, que ganhou o prêmio Marco Ferrer de fotografia, escrevendo livro, e a gente doou 5% para bibliotecas, inclusive a biblioteca da UNB. Né? Disse que ia doar a biblioteca da UNB. E depois a UNB deu um documento que foi doado, e a gente entregou no FAC, e foi aprovado, claro. Tá? Você tem que doar 5%, mas não necessariamente para o FAC. E com isso você está multiplicando o seu produto para outras bibliotecas, né? Ou oferecer para escolas também, que aí já está atingindo o público se for uma literatura infantil. Então, usa isso a seu favor e para construir um projeto melhor para você. Tá? Obrigado pela pergunta. Boa pergunta também. Tá? Lulu, tem mais alguma? Luana? Oi, perguntas não, tem alguns apontamentos da Lia Márcia, ela diz que ela desconhece de nomes de bons elaboradores de projeto, por isso que ela está aqui para aprender e conseguir realizar o evento dela. E a Juliene completa falando que doou 5% para o FAC, foi parar na mala do livro, que teve um retorno incrível, Tá vendo? e mais uma boa parcela para 10 escolas visitadas. Então, Perfeito, exatamente isso. Você não precisava nem ter doado para o FAC, você podia ter doado direto para a mala do livro, por exemplo. E a Lia Marx é uma grande produtora do meio de motoclubes, ela participa do motoclube também, e eu conheci ela em eventos culturais. E, assim, tem em Brasília grandes elaboradores, sim, né? Tem muita gente já no meio que está profissional nessa área. Eu não vou falar nomes aqui, mas se você quiser depois eu posso te passar, Lia, sem problema. E eu também faço elaboração de projetos. Então, precisando, eu estou aqui. E eu tenho o maior prazer em também dar essas oficinas de capacitação, tá? Porque eu acho que tem muita gente com muito projeto bom e nem que eu quisesse eu iria conseguir ser projeto para todo mundo, né? Então, eu acho que realmente a gente tem que fomentar realmente para que bons projetos aconteçam, né? E as pessoas sempre, o nosso mercado é gigante e sempre vai ter trabalho para todo mundo. Então, vale a pena você realmente treinar as pessoas e que elas possam aprender a fazer e fazer para outras pessoas também. E assim a gente vai multiplicando, né, como a economia criativa, a economia do compartilhamento, da multiplicação dos conhecimentos, né? Eu acredito nisso e por isso também a gente está fazendo essa oficina. Tá? Mas tem muitos bons elaboradores em Brasília. Se quiser, depois eu posso te passar o nome de alguns, tá bom, Lia? Obrigado pela pergunta, pela participação. Bom, então acho que só foram essas, né, Lona? tem mais uma. Para finalizar, a Cássia, desculpa, ela gostaria que você falasse sobre a previsão de realização, porque ela disse que já teve problema com datas. Sim. Então, como eu falei antes, né, se você primeiro Cássia Lemes e Ellen do Beco da Oi, Coluna. Marcelo. Oi, querido, tudo bom? Na verdade, não é uma pergunta. Na verdade, eu só queria. Desculpa tá entrando. Pois não, pode falar. Mas, na verdade, eu só queria, tipo assim, falar sobre essa questão da previsão de realização, porque foi um problema que a gente teve. Uhum. E o que acontece? Foi um evento que a gente fez e no objeto do projeto nós colocamos que ia ser realizado em comemoração ao dia X, que foi o dia do samba. Uhum. E na época a gente queria alterar essa data para colocar ele em comemoração ao Dia da Mulher, se não me falha a memória, que seria em março. Só que o dia do samba é em dezembro. Uhum. E o que aconteceu? Não foi aprovado. Por quê? Porque a data estava no objeto do projeto. Uhum. E aí a gente precisava realizar naquela data. Obrigado, não só porque estava na data do evento, no objeto do projeto, não. É porque você, na verdade, primeiramente agradecer a sua presença, a presença da Ellen, do Beco da Coruja Produções. Eu digo que elas são as meninas super poderosas da produção em Brasília, né, que fazem grandes projetos. É uma honra tê-las aqui, de verdade. Então, assim, se você põe no projeto que o projeto vai homenagear o dia do samba, o projeto vai acontecer no dia do samba, você está fazendo uma homenagem ao dia do samba. Você escreveu um projeto para homenagear o samba. E aí, se você muda para homenagear o Dia da Mulher, que também, claro, louvado, lindo e seria maravilhoso, você está mudando o objeto do projeto em si. Você ia homenagear o Dia do Samba e agora você vai homenagear o Dia da Mulher. Se fosse só pela data, talvez não tivesse tanto problema, mas você está, sim, mudando o foco do objeto do projeto. E aí vai muito pela cabeça do Conselho de Cultura, do parecerista para analisar. Né? Se, assim, por motivos aleatórios, a nossa vontade não vai poder acontecer nessa data, ou assim, né? Você tem que justificar bem por que você vai deixar de fazer um dia de samba para o dia da mulher. Por que você pediu antes para fazer um dia de samba e agora você quer fazer um dia da mulher, né?
Então, a gente tem que entender muito bem isso para a gente poder aprovar. Senão, pode parecer mudança de objeto e o objeto não pode ser mudado, tá, gente? Isso é muito importante o que a Cássia falou. Se você escreve que você vai fazer determinada coisa, você não pode simplesmente depois falar, não vou mais fazer essa coisa, vou fazer outra. Isso não é permitido. Tá? Você pode até deixar de executar algumas atividades, e aí você vai ter que devolver o recurso integralmente, mas se essa atividade está descrita no objeto do projeto, o que está no objeto você não muda. Tá? Então, você não pode dizer que vai fazer isso. Por exemplo, o projeto do Buraco de Jazz, a gente colocou que ia ter um site que ia passar os shows do projeto. Agora não vai ter mais tempo para fazer o site, vamos devolver o recurso. Não, tem que ter o site que está escrito no objeto do projeto. Então, assim, se você colocou no objeto do projeto, você tem que cumprir. Tá? Obrigado, Cássia, pela participação, adorei. E estou adorando ter vocês aqui com a gente. Bom, estou olhando aqui, já são 8h25, né? Eu falei que até 8h30, até porque eu acho que Luana vai cair uma hora e meia. Vocês delimitou o tempo a 1h30? Só para eu saber, me diz se puder, tá? Ok, pode continuar. Tá, então, pois é, então daqui a 5 minutos, não, porque eu estou perguntando porque se for delimitado para 1h30, vai cair 8h30 a sala, então não sei, eu vou fechar abruptamente. Né? Porque tem que delimitar no Zoom quanto tempo, eu acho que a gente colocou 1h30, tá? A partir das 7. Então, a gente já está 10 minutos atrasado, né? Então, faltam 5 minutinhos para encerrar. Eu vou passar rapidamente aqui pelas outras slides para saber o que a gente vai conversar amanhã e depois, tá? Claro que amanhã a gente vai terminar esse 5W2H, né? Vai passar ainda pelo quando, né? É muito importante delimitar esse período como a Cássia está falando agora, né? Então, foi uma experiência importante até para contar para o pessoal. Né? Onde, se você fala que vai fazer no Museu do Catetinho, e de repente, não, vou fazer em outro museu agora, no Museu da República, né? E se você colocou no projeto para você homenagear o Museu do Catetinho, que foi onde Brasília começou, mas agora eu quero fazer no Museu da República, porque o Museu da República é maior e me deu uma oportunidade. Não pode. Por mais que o Museu da República seja maior, melhor, você escreveu no seu projeto que você queria homenagear o Museu do Catetinho para homenagear o aniversário de Brasília. Então, você está mudando o objeto do seu projeto. Então, isso é importante também. Mas a gente vai falar um pouco mais com calma. O quanto, que é que vai demorar um pouquinho mais, né? A gente vai usar, acho que metade da aula de amanhã para falar, né? Que é sobre a parte financeira do projeto. Vai ter uma oficina de elaboração de projetos, que vai ser a última oficina do curso, desse projeto, que vai acontecer 28, 29 e 30 de setembro. Que ainda tem vaga para quem não se inscreveu, quiser se inscrever. Mas essa vai ter uma oficina específica sobre isso, porque essa parte é muito delicada, tá, gente? A maioria dos projetos deixa de ser aprovado ou deixa de ser contemplado, pode até ser aprovado e não ser contemplado por problema na parte financeira do projeto. Então, essa parte também é imprescindível que as pessoas entendam e saibam como elaborar uma planilha de custos correta, sem erros, né, sem exageros. Tá? Acho que a Tânia, não sei se podia participar, levantou a mão. A Tânia, a gente tem 5 minutinhos, mas se quiser, pode fazer pergunta, por favor, pelo chat, Tânia. Eu peço a Luana me passar, por gentileza, se possível, eu agradeço. Tá bom? Bom, então vamos falar do quanto, né? Luana, se puder ver o que a Tânia gostaria de perguntar, eu agradeço. Quanto, nós vamos passar na próxima tela, só um minutinho. Assim, então, como eu falei, nós vamos falar rapidamente sobre acesso e acessibilidade, diferença, né? Vamos falar sobre diferenciais nos projetos culturais, falar com calma sobre acesso, um pouquinho sobre acesso e acessibilidade. A gente vai falar na quarta-feira, porque vai ter uma oficina sobre acessibilidade com uma craque na área, que é a Bárbara Barbosa, mas vou falar rapidamente sobre isso, porque é importante na elaboração também de saber disso. Falar sobre contrapartida, como eu já falei antes, para público e para apoiadores, né? Sobre divulgação para criação e alcance de público. Vai ter uma oficina específica sobre assessoria de imprensa com a Bárbara Alencar, que também está aqui com a gente assistindo, mas vou passar rapidamente sobre isso, porque é um item de análise de mérito cultural, a divulgação do projeto. Então, é muito importante que você entenda bem a importância da divulgação e o que você tem que ter na divulgação do projeto. A Bárbara vai falar mais à frente, mas eu vou falar um pouquinho também, porque faz parte da elaboração de um projeto, tá? Mas é muito importante se inscrever na oficina da Bárbara, né? Tem muitas vagas, porque, assim, por mais que você queira fazer divulgação do seu projeto, você tem na sua imprensa, é importante você saber os canais, né, principais, além de redes sociais, que você pode acessar, né, o que é importante você ter, como você consegue ter mais abertura nos veículos, né? Tudo isso ela vai falar também. Proteção ao meio ambiente e reaproveitamento. O FAC ainda não exige ações
de proteção ao meio ambiente, mas a LIC já exige que todo projeto tenha, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Tá? Tem uma pergunta, Luana, da Tânia? Tem algumas perguntas, não só da Tânia. Vamos então, porque já Mas está... se você puder, o chat tá bacana, porque os participantes estão se respondendo. Ah, legal, não estou vendo, mas eu vou estar gravado, então depois eu vou poder ver, que bom, eu acho legal isso. Você troca, eu falei até hoje com a Bárbara Alencar, assim, a oficina é legal por uma troca de conhecimento, né? A Cássia trouxe um exemplo aqui muito legal para a gente, né? A Silicorado fez uma pergunta que é muito válida também, então é uma troca de conhecimento mesmo. Mas quais as perguntas e as observações? Olha, o André, ele pergunta se não pode deixar o objeto mais aberto, sem data e local, mas nas outras partes de justificativa, colocar local previsto e data. O Léo diz que pergunta se o endereço do proponente e realização do projeto tem pontuação na análise. A Cássia respondeu ao André dizendo que depois de um projeto delas, elas mudaram a estratégia de A local. bola lá fora. A bola lá fora. A Juliane Você pergunta está se com o pode ser... microfone aberto e está Não, voltando não, para mim. não Desculpa, sou Luana, eu, estava te não. ouvindo. Desculpa, não sou eu, não, que estou com Não, medo. não era o Lucas, mas já fechei o microfone dele. Legal. Vamos lá, desculpa, Lu. Passa a pergunta novamente, porque eu me confundi agora. Vamos uma por uma. O André, ele pergunta se poderia deixar o objeto mais aberto, sem definir data e local, no objeto, colocando data e local previsto somente na justificativa. O Léo pergunta se o endereço do proponente e realização do projeto tem pontuação na análise do projeto. A Juliane pergunta se ainda pode se inscrever nas outras oficinas, se tem vagas. Tem sim. Uhum. E as perguntas são essas, alguns agradecimentos também. Obrigado. Vamos lá. A primeira pergunta é assim, não é muito bom deixar o objeto do projeto muito em aberto, não. Tá? Porque ele pode parecer que você não sabe o que você está fazendo ou que você não tem seu projeto bem definido. Tá? Quando a gente vai analisar projetos, a gente tem muitos projetos para analisar, é importante que a gente deixe o projeto bem claro para quem vai analisar, porque pensa assim, você tem que analisar 100 projetos. Cada parecer de escritura analisa 100 projetos efetivamente. Então, assim, se você tiver bem claro o que o seu projeto vai fazer, como vai fazer, quando vai fazer, onde vai fazer, por quem vai ser feito, né? Quanto mais claro você deixar isso, mais fácil fica a leitura para a gente e melhor fica para analisar, né? Então, assim, se você deixa meio aberto, eu posso não entender muito bem. Bom, mas ele vai fazer uma exposição, mas não falou onde vai fazer, ele quer dar oficina, mas não falou muito bem de quê, ou quem vai dar oficina. Então, isso pode ser analisado como uma falha na elaboração do projeto. Então, não é muito recomendado, não, tá? Claro, se você não tiver ainda definido, eu vou fazer um festival de música, mas a gente vai selecionar as bandas, né? Ali, por exemplo. Tudo bem, você vai selecionar as bandas, então você vai colocar uma das bandas depois numa curadoria. Aí você vai até usar isso para o seu próprio projeto, isso é uma vantagem. Você vai abrir um festival, fazer uma curadoria, né? Mas é importante você saber que aquilo você está usando como vantagem para o seu projeto. Não, você não definiu ainda, não sei quais bandas vão participar. No Buraco Jazz, vão ter 10 bandas, mas 3 o público vai escolher. A gente não sabe quais são ainda, mas é o público que vai escolher. Entendeu? Isso também a gente tirou como vantagem para o projeto. Bom, local. Até 2015, o PAC pontuava pela residência do proponente e pela local de execução do projeto. Né? Então, a maioria dos projetos eram do plano piloto, de proponentes do plano, mas a maioria pode ser feito no Gama, em Ceilândia, e aí, ou seja, continuava sendo projetos do plano piloto, né? Agora, desde 2015, né, com a mudança do Guilherme Reis, ele mudou muito o PAC em si, e aí não conta ponto o local de residência do proponente. Mas se você mora na cidade satélite, você vai ter, sim, vantagens em relação a quem mora no plano, e isso eu acho muito importante, porque a maioria dos projetos aprovados são do plano, a maioria dos saques são do plano, eu mesmo sou do plano, meu saque é do plano, mas eu acho muito importante fomentar a arte nas cidades. Mas não pontua mais a residência do proponente e nem local de execução desde 2015. Mas é muito importante, sim. Se você é da Ceilândia, da cidade satélite qualquer, se você quer fazer no plano, tudo bem, você pode fazer no plano, mas tem um peso diferente de você querer fazer na Ceilândia. Você vai estar valorizando a sua cidade, você vai estar levando arte e cultura para a sua cidade, ou se for fazer em outras cidades satélites.
né? Então, pode fazer no plano? Pode, mas também dê a importância para a cidade que você mora fora do plano, tá? E, por último, me perdi agora. A última pergunta, Lu, desculpa. Luana, tem mais uma, eu acho que são 3, né? Eu não lembro da terceira. Tem uma última que é da Lia, ela pergunta quando um projeto não é aprovado pelo FAC, em quanto tempo depois ela pode reapresentá-lo? Boa, Lia, tudo bom, querido? Então, na verdade, assim, você pode apresentar o mesmíssimo projeto no edital seguinte que você quiser. Se o projeto não foi aprovado, ele pode ser reapresentado no próximo edital. Mas é claro, se ele não foi aprovado, você vai ter que melhorar algumas coisas no seu projeto. Não quer dizer que seu projeto esteja ruim, pode ser que você tenha cometido algumas falhas na elaboração, né? Então, na análise de mérito cultural, eles dão lá dizendo o que seu projeto pecou, o que seu projeto não pontuou legal. É importante que você faça uma análise bem detalhada disso para você saber onde vai melhorar. Mas o projeto só não pode, por exemplo, apresentar o mesmo projeto para o FAC e para a LIC ao mesmo tempo. Tá? Você não pode ter 2 projetos. Eu não estou te ouvindo, Lia. Se quiser abrir seu microfone, eu vou só um minutinho. Eu não estou te ouvindo, só um minutinho. Estou tentando abrir o seu microfone. Mas então, pode ser apresentado, não tem problema. Luana, se puder liberar o microfone da Lia, eu não estou conseguindo. Você pode sim apresentar o mesmo projeto, mas se ele não foi aprovado, é claro que você vai precisar melhorar esse projeto. Aí você tem que ver onde ele foi bem pontuado, onde ele não foi bem pontuado, para a gente poder fazer essas adequações e melhorar o projeto. Tá bom? Respondido? Faz um joinha se está respondido. Eu não estou te ouvindo. Tá, obrigado. Mas, de qualquer forma, pessoal, se quiser mandar pergunta, o meu e-mail para respostas é agendaculturalbrasilia@gmail.com. agendaculturalbrasilia@gmail.com. Tá? Então, quem quiser mandar alguma resposta, eu vou tentar. A Lia está levantando a mão. Vê se consegue me ouvir. Está Agora conseguindo estou te agora? ouvindo, Lia. Ok. Bem, nós estávamos em meio... A pessoa que elaborou o projeto não foi muito correto. E o festival estava acontecendo paralelamente a sair a verba ou não, a ser aprovado ou não. Na realidade, o festival é particular, né? Até então. Sim. E com a pandemia, nós tivemos que parar. Curadoria pronta, bandas escritas, conseguimos 154 bandas dessas regiões, entre Mato Grosso, Goiás e Brasília. Não houve mais candidatos em função da época de inscrição. Sim. E, ao mesmo tempo, correndo com relação à pessoa que havia feito a elaboração. Mas eu vou dizer para você, sofri na mão dessa pessoa. É uma pena. E o evento estava lindo, está lindo, maravilhoso, ele será realizado, ele foi suspenso, não está cancelado. Tão logo acabe, né? Tão logo a vacina realmente apareça. O projeto é muito interessante. A reunião estava bonito. E nós já chegamos no sul, no Rio Grande do Sul, porque pessoas querem que leve esse projeto para lá, Tá para a vendo, Lia? região. Isso tudo que você está me dizendo, eu usaria na justificativa do projeto, que é um projeto que ele teve inscrição de mais de centenas de bandas, Sim. de vários estados brasileiros, dentre eles Brasília, nananana, e ele é um projeto que irá acontecer com ou sem fomento, porque a gente entende que o importante é fomentar a arte e a cultura, mas que ele poderia acontecer de uma forma melhor com recursos públicos, ou que ele já aconteceu em edições anteriores sem recurso e agora está pedindo recurso para poder melhorá-lo, com relação à segurança, à acessibilidade, né? Então, assim, é importante você escrever no projeto o que vai te dar destaque do projeto. Imagina se eu tenho um projeto que tem mais de 100 bandas escritas, isso para mim é um grande destaque. Então, você tem que colocar isso no justificativo, entendeu? Agora, tem uma coisa importante. Você não pode receber recurso para pagar uma coisa que você já realizou. Sim. Você não pode, tá? Se reembolsar. Então, é importante que você deixe para executar o projeto depois que você assinar o contrato. Ainda que você não tenha recebido o recurso, se você já assinou o contrato, você já tem um vínculo com a administração pública. Né? Você já assinou o contrato que você vai fazer aquele projeto.
Aí você Sim. pode até adiantar algumas ações, mas se antes de assinar contrato, você não pode ter nenhum gasto para depois se reembolsar, dizer que o projeto já aconteceu, isso não é permitido, tá? Não, não, não há. Esse primeiro ele já estava sendo feito realmente no risco, porque nós havíamos tido já a resposta de que ele não havia passado. Ah, não, tudo bem. Mas, por Então exemplo, tivemos que fazer porque falamos, ele vai acontecer. sim, mas claro. Tudo bem que é um evento voltado para o público motociclista, porque nós precisamos renovar o know-how de rock. A Aham, galera, infelizmente, está nos deixando. sim, Então, nós precisamos fazer uma renovação. Eu não legal. vou estender muito, Marcelo, senão eu tomo tempo também Tá, das mas a gente outras vai ter tempo para pessoas. falar ainda amanhã e depois, tá Foi ali. maravilhoso. Eu gostaria que você realmente continuasse. Você está dizendo que vai ficar pela internet. Eu viajo nesse final de semana, então, infelizmente, eu não vou conseguir acompanhar as outras oficinas. Aham. E, infelizmente, não sabendo direito o que era, eu deixei de convidar várias pessoas que poderiam estar aproveitando esse momento. Ah, que bom. Olha, Obrigado, parabéns, querida. Mas ainda parabéns tem. a todos vocês. Obrigado. Ainda tem 4 oficinas muito boas que as pessoas não podem se inscrever. Pode indicá-las também, tá bom? É tudo Obrigada. gratuito. É só mandar lá para a inscrição pelo site do projeto agendaculturalbrasilia.arte.br, arte ART, /Brasília 60 Capetinho. Obrigado pela Maravilha. participação, Thalia. Saudade, querida. Obrigada. Ótima noite. Obrigado, querida, a todos. A gente já encerrou nosso tempo, né? Passamos um pouquinho, mas não tem problema, porque a gente chegou atrasado também. Então, amanhã eu espero a todos às 7 horas. Vou tentar não atrasar. Hoje foram os problemas técnicos, mas a gente vai abrir a sala de 5 para as 7 para ter 7 horas oficialmente, tá bom? Obrigado a todos e boa noite. Luana, se quiser, pode encerrar. Se já estiver gravando, né? Pode pausar. Quer falar alguma coisa, Luana? Só agradecer, foi maravilhosa. Muito obrigada, Marcelo. Agradeço para a gente todos, sua, da nossa professora Bárbara de Alencar, de todo o pessoal que está assistindo. É um orgulho para mim também ter todos vocês aqui. Até amanhã, então, às 7 horas da noite. Espero por todos. Obrigado, boa noite.